Então agora faremos a revisão, né, do transformador, né, da experiência de transformadores, né. Nessa experiência, né, primeiro, né, lembrar o fundamento do transformador. O fundamento do transformador é aumentar ou diminuir ou aumentar tensões elétricas, né. E nessa variação, também podemos conseguir abaixar, né, ou aumentar correntes, né. Então, o primeiro passo, né, é ligar. E aqui, né, antes disso, temos um voltímetro, um watímetro e um amperímetro ligados ao primário do transformador, né. Também temos um voltímetro, um watímetro e um amperímetro ligados ao secundário do transformador. Então aqui, né, a gente vai rever os processos também para medir tensão, né, em volts, potência em watts, corrente em amperes, né, no primário, tensão do mesmo jeito, tensão em volts, potência em watts e corrente em amperes no secundário. O primeiro passo é ligarmos a bancada. Neste caso, estamos utilizando o transformador com a rede trifásica, então estamos utilizando duas fases, né? Agora aqui ligamos, né? E o transformador precisa abaixar ou diminuir tensão para alimentar uma carga, né? Se, né, a gente quiser medir aonde que é a tensão no primário, né, a melhor forma, né, é medir a tensão que vem da rede, né? E o secundário, né, que é medir a tensão na carga, né? A carga pode ser qualquer equipamento. Aqui no caso estamos utilizando lâmpada, mas se tivesse um outro equipamento, seria nos dois polos do equipamento, onde que alimenta a tensão dele. Então, começando com a medida de tensão, né? O voltímetro aqui, né? Então aqui é o processo da medida da tensão, né? O voltímetro, né? Aqui, né? Como ele está recebendo duas fases, então a tensão vai ser perto ou acima de 220 volts, né? Então colocamos na escala de 300. A escala, quando você vai medir uma tensão, tem que ser sempre maior do que a tensão que você vai medir. Se você não sabe, você sempre começa da maior escala. Então aqui, né, vamos utilizar, né, o primeiro passo é olhar aqui o final de escala, ou seja, se o ponteiro chegar ao final, né, nós teremos 300 volts, que é o que está indicado aqui. Se o ponteiro chegasse aqui no 100, por exemplo. Então basta fazer 300 dividido por 100, né? O fator multiplicativo é 3, né? Vezes o valor lido aqui. Dos 60 ao 80 temos 10 divisões. Então fazendo 80 menos 60, né? A diferença aqui dá 20. 20 dividido por 10 divisões, então cada divisão vale 2. Então aqui, ó, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76. 76 vezes 3 vai dar 228 volts, né? Se eu fosse olhar na escala de cima, é o mesmo processo. Eu olho aqui primeiro 300, né, que é o final onde que o cursor está indicado, dividido pelo máximo da escala onde eu quero ler, no caso aqui 30. 300 dividido por 30 vai dar 10, né? Vezes o valor lido aqui. O ponteiro está entre o 20 e o 25. E do 20 ao 25 tem 10 divisões. Então eu vou fazer 25 menos 20, né? Vai ser igual a 5. Dividido pelo número de divisões são 10, portanto cada divisão vale meio. 20, 20,5, 21, 21, 21,5, 22, 22,5 e 26. Como o ponteiro,
não, 22,5 e 23. Como o ponteiro está entre o 22,5 e o 23, então a gente pode falar que a nossa medida é 22,75. Então, do 22,75 vezes 10, que é o 300 aqui? Dividido. Então, 300, né? Dividido por 30 dava 10, né? Vezes 22, né? Aqui. Então, cada divisão aqui valia meio. 20,5, 21, 21,5, 22, 22,5 e 23. O ponteiro está bem no meio entre eles. Então, do 22,5 ao 23, como está bem no meio, é 22,75 vezes 10. A nossa tensão será 227 volts, 227,5 volts, né? Agora aqui, né, o vatímetro, né? O vatímetro, né? A gente olha, se ele está na escala de 240, né? Então devemos multiplicar por 10, né? Que nem indica aqui o aparelho. Então tem que decorar que na escala de 220, né? A gente multiplica por 10. Na escala de 120 a gente multiplica por 5. Como aqui está na escala de 240, então multiplicaremos por 10, né? Aqui do 0 ao 20 temos 20 divisões. Então 20 dividido por 20 divisões, então cada divisão vale 1. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 6. Portanto, 6 vezes 10, a nossa potência aqui na entrada é 60 watts. 10 vezes 6, 60 watts, né? E aqui o amperímetro, né? O amperímetro sempre ver onde ele está ligado, né? Primeiro aqui na escala que vai até 1 ampere. Portanto, se o ponteiro chegar ao final, né? A corrente máxima aqui, com o aparelho ligado aqui, é 1 ampere, né? Então, neste amperímetro, né? A escala que vai até 1 ampere é a de cima, né? Podem ter amperímetros que a escala que vai até 1 ampere é a de baixo, né? Então, temos que nos atentar a isso. Aqui, o ponteiro parou entre o 0,2 e o 0,4. Então, vou fazer 0,4 menos 0,2. Então, o intervalo aqui é 0,2, né? E quantas divisões tem? São 10 divisões nesse intervalo. Então eu vou fazer 0,2 dividido por 10 divisões. Então cada divisão vale 0,02, né? Então contando 0,2, 0,22, 0,24, 0,26, 0,28. Como está aqui bem no meio, 0,30 amperes ou 0,30 amperes, né? É a corrente no. Então agora obtivemos a tensão, a potência e a corrente no primário. Agora o secundário, né? O secundário do transformador. Então vamos medir a tensão no secundário. Aqui no secundário a chave seletora está na posição que vai até 150 volts, né? Então se o ponteiro chegar até 150 volts, então o ponteiro chegando ao final, a tensão obtida será 150 volts, tanto se ela chegar no 100 ou se chegar ao 30 aqui. Fazendo a medida aqui, por exemplo, na escala de 100, 150 dividido por 100 vai dar 1,5, né? Aqui o ponteiro está entre o 80 e o 60. Então do 60 ao 80 tem 10 divisões. Então fazendo 80 menos 60 é 20. Dividido por 10 divisões, então cada divisão vale 2. Então 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72. 72 vezes 1,5 1,5
vai dar 108 volts, né? Que é aqui a gente fez um transformador abaixador, né? A gente tem o dobro de espigas na entrada do que na saída. Na saída tem a metade, né? Então, supondo que aqui tivesse 200 espigas no primário, no secundário só teria 100, o que fez que a tensão cair, pois a relação entre o número de espigas, a razão entre a tensão no primário e a tensão no secundário é proporcional à razão entre o número de espigas no primário e o número de espigas no secundário. E agora, se eu fosse olhar na escala de cima também, seria 150, sempre começo vendo aqui, né, o final de escala dividido por 30, né, daria 5 o meu fator de multiplicação. 25 menos 20, né, dá 5, que é o intervalo aqui, né, do 20 ao 25, dividido pelo número de divisões, são 10. 5 dividido por 10, então cada divisão vale meio. Então aqui dá 20, 20,5, 21, 21,5, e tenho, passando um pouco o ponteiro, tem o 22. Como o ponteiro está entre o 21, o 21,5 e o 22, temos 21,75 vezes o 5, que é 150 dividido por 30. Então 21,75 vezes 5 vai dar 108,75. Então é um valor coerente na outra medida. Então não importa onde que vai olhar no voltímetro, né? Desde que analise corretamente. Aqui temos um vatímetro, né? Que ele é um pouco diferente do outro, né? Neste vatímetro a gente não tem indicando aqui, que nem tem no outro aqui, né? Se, por exemplo, se tiver no 120, multiplique por 5, no 240 multiplique por 10. Neste vatímetro não temos isso, mas ele fala que no 120 a potência máxima é 600 watts. Então, a escala vai só até 120. Então, se o 120 equivale a 600 watts, eu posso fazer 600 watts dividido por 120, que vai dar 5. Na escala de 240, se o ponteiro chegar no 120, temos 1.200 watts. 1.200 watts dividido por 120 vai dar 10, que é a mesma coisa do outro. Ou seja, na escala de 120 também multiplicar por 5. Na escala de 240 multiplicaremos por 10. Aqui o aparelho está ligado na escala de 120, né? Aqui o aparelho pode medir potência, onde a tensão é no máximo 120 volts. E aqui a gente vai analisar, né? E aqui a escala é um pouco diferente também, né? Enquanto o outro aqui, né? O outro aqui você tinha 20 divisões na escala até o 20. Neste outro aparelho, na escala até o 20, nós só temos 10. Então faremos o mesmo processo, 20, né? Dividido por 10 divisões. Então cada divisão vale 2. Então tá dando aqui 0, 2, 4, 6, 8, né? Fazendo 8 vezes 5, a nossa potência é 40 watts, né? Tem o W aqui, que é a unidade de medida, como aqui a gente tem o V, que é a unidade de medida volts, né? E o amperímetro, né, também está ligado aqui neste caso, né, no 1.2, né? Então quer dizer que no máximo ele chega a 1.2. Então aqui, né, a corrente que, então fazendo 1.2 dividido por 1.2, então o nosso fator multiplicativo é 1, né? Então aqui a corrente no máximo é 1. Então o ponteiro está entre o ponto 2 e o ponto 4. Então fazendo ponto 4 menos ponto 2, nosso intervalo é 0,2, dividindo por 10 divisões que tem nesse intervalo. Então ponto 2 dividido por 10, então cada divisão vale ponto 0,2. Então contando aqui tem ponto 2, ponto 22, ponto 24, ponto 26, ponto 28, ponto 3, ponto 32, ponto 34, ponto 36, ponto 38. Então a corrente lida aqui é 0,38 amperes.
né? Então com isso, né, e o que vale a pena lembrar, se nos pedirem atenção no primário, mediremos a tensão na rede, né? Se nos pedirem atenção no secundário, mediremos a tensão na carga, né? Em paralelo com a carga, é o mais fácil, né? Pode ser medido no transformador? Pode, mas a configuração do transformador pode mudar. Então o que é muito mais fácil ler a tensão que entra, né, que vem da bancada, da onde vem a tensão e depois para onde vai, né? Com isso encerramos a revisão do transformador.